democracia em xeque. Mas e se eu dissesse que um general do exército, ex-ministro da defesa, está no centro de uma suposta trama para derrubar o governo eleito? Hoje mergulhamos em uma história que parece ficção, mas é a realidade brasileira. Nossa, isso soa como algo saído de um thriller político. Do que exatamente estamos falando? Bem, estamos falando do general Walter Braga Neto, uma figura que até pouco tempo atrás estava no epicentro do poder em Brasília. Ele foi preso no último sábado, dia 14, em uma operação que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Uau, isso é realmente sério. Como chegamos a esse ponto? É uma história arianine. É uma história complexa que se desenrola como um novelo de lã. Braga Neto teve uma carreira militar proeminente, chegando ao posto de general de exército. Em 2018, ele ganhou notoriedade nacional ao comandar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Ah, sim, lembro dessa intervenção. Foi bastante controversa, não é? Exatamente. E foi a partir daí que sua carreira política decolou. Em fevereiro de 2020, ele foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, um dos cargos mais importantes do governo federal. Isso aconteceu bem no início da pandemia de Covid-19. E como foi a atuação dele durante esse período crítico? Bem, Braga Neto teve um papel central na coordenação das ações do governo durante a pandemia. Ele chegou a ser chamado de ministro operacional do governo. No entanto, sua gestão foi marcada por controvérsias, especialmente em relação à abordagem do governo à crise sanitária. E depois disso, ele foi para o Ministério da Defesa, certo? Isso mesmo. Em março de 2021, Braga Neto assumiu o Ministério da Defesa. Foi nesse cargo que ele se envolveu em algumas das controvérsias que acabaram levando à situação atual. Uma das mais notórias foi quando ele fez declarações questionando a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Nossa, isso é realmente sério. E como isso se relaciona com as acusações atuais contra ele? Bem, as investigações atuais sugerem que Braga Neto, junto com outros militares e civis, teria participado de reuniões e elaborado planos para impedir a posse do presidente eleito após as eleições de 2022. É uma acusação extremamente grave. Espera aí. Você está me dizendo que um ex-ministro da Defesa é suspeito de planejar um golpe de Estado? Isso é inacreditável. Exatamente. E é por isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de restringir as visitas a Braga Neto é tão significativa. Agora, qualquer pessoa que queira ver o general precisa de uma autorização expressa do gabinete de Moraes. Isso me parece uma medida bastante incomum. Normalmente, os presos não têm direito a visitas regulares. Sim, geralmente esse é o caso. Mas aqui estamos lidando com uma situação excepcional. A preocupação principal parece ser evitar qualquer tipo de obstrução à justiça. As autoridades temem que Braga Neto possa usar essas visitas para interferir na investigação. Entendo. É um equilíbrio delicado entre os direitos do acusado e a necessidade de proteger a integridade da investigação, não é? Exatamente. E isso nos leva a questões mais amplas sobre o Estado de Direito e o funcionamento da democracia brasileira. Como garantimos que as investigações sejam conduzidas de forma justa e eficaz, sem violar os direitos fundamentais dos acusados? É uma pergunta complexa. E falando em complexidade, como você acha que esse caso afeta a imagem das Forças Armadas no Brasil? Essa é uma questão delicada e multifacetada. Por um lado, é crucial lembrar que estamos falando de acusações contra indivíduos específicos, não contra as Forças Armadas como instituição. No entanto, é inegável que casos como esse abalam a confiança da população nas instituições militares. E isso acontece em um momento em que o país ainda está tentando processar os eventos de 8 de janeiro, quando houve a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília. Parece que estamos vivendo um momento de turbulência democrática, não é? Sem dúvida. É como se estivéssemos em um capítulo crucial da nossa história democrática. Esses eventos nos forçam a refletir sobre o papel das instituições, a importância do respeito ao processo democrático e os limites da atuação política dos militares. Falando em limites, como você vê a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse caso? Há quem critique dizendo que o Supremo Tribunal Federal estaria extrapolando suas funções. Bem, é uma questão que tem gerado muito debate. O STF tem sido bastante ativo nos últimos anos em casos envolvendo ameaças à democracia. Alguns veem isso como necessário para proteger as instituições, argumentando que em momentos de crise é papel do judiciário agir de forma mais assertiva. E do outro lado? Do outro lado,
Há quem argumente que o Supremo Tribunal Federal estaria extrapolando suas funções constitucionais, assumindo um papel mais político do que jurídico. Eles temem que isso possa levar-se a um desequilíbrio entre os poderes. É um debate fascinante sobre o papel do judiciário em uma democracia. E no caso específico de Braga Neto, o que você acha da decisão de restringir as visitas? É uma medida incomum, sem dúvida, mas não sem precedentes em casos considerados sensíveis. A justificativa parece ser evitar qualquer tipo de interferência na investigação. Mas é claro que isso levanta questões sobre os direitos do acusado e os limites do poder judicial. Parece que estamos caminhando em uma linha tênue entre segurança nacional e direitos individuais, não é? Exatamente. E é um equilíbrio que todas as democracias precisam constantemente negociar. No caso do Brasil, temos o agravante de ser uma democracia relativamente jovem, ainda lidando com os resquícios de um passado autoritário. Isso me faz pensar, como você acha que esse caso vai se desenrolar? Quais podem ser as consequências para Braga Neto e para o cenário político brasileiro como um todo? Olha, é difícil fazer previsões precisas, mas certamente as consequências serão significativas. Se as acusações forem comprovadas, Braga Neto pode enfrentar sérias penalidades legais, incluindo uma longa pena de prisão. Além disso, o caso pode levar a uma reavaliação profunda do papel dos militares na política brasileira. E para o cenário político mais amplo, quais mudanças podemos esperar? Bem, acredito que veremos um debate intenso sobre os limites da atuação política dos militares e sobre a necessidade de fortalecer as instituições democráticas. É provável que haja uma discussão sobre reformas no sistema judicial e na legislação eleitoral para prevenir situações semelhantes no futuro. Isso me parece um momento de muita tensão, mas também de oportunidade para o fortalecimento da democracia brasileira, não é? Exatamente. Crises como essa, por mais difíceis que sejam, podem servir como catalisadores para mudanças positivas. O importante é que a sociedade permaneça vigilante e engajada no processo democrático. Falando em engajamento, qual você acha que deve ser o papel da sociedade civil nesse momento? Essa é uma pergunta crucial. A sociedade civil tem um papel fundamental em momentos como esse. Primeiro, é importante manter-se informado, buscando fontes confiáveis de informação e evitando a propagação de fake news. Isso é realmente importante. Com tantas informações circulando, é fácil se perder em meio a boatos e teorias da conspiração. Exatamente. Além disso, a sociedade civil pode exercer pressão para garantir a transparência dos processos judiciais e políticos. Isso pode ser feito através de manifestações pacíficas, petições e engajamento com representantes eleitos. E não podemos esquecer da importância da educação cívica, certo? Entender como funcionam nossas instituições é fundamental para protegê-las. Sem dúvida. A educação cívica é a base de uma democracia saudável. Quanto mais as pessoas entenderem sobre o funcionamento do sistema político e judicial, mais preparadas estarão para participar ativamente e fazer escolhas informadas. Bem, acho que chegamos ao fim do nosso tempo. Que história incrível e complexa, não é? Realmente é um caso que nos faz refletir sobre muitas questões fundamentais da nossa democracia. E tenho certeza de que continuaremos acompanhando os desdobramentos nos próximos dias e semanas. Para nossos ouvintes, lembramos que este é um caso em desenvolvimento e novas informações podem surgir a qualquer momento. Fiquem atentos às fontes confiáveis de notícias. E não deixem de refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro da democracia brasileira. Afinal, somos todos parte desse processo. Exatamente. E com isso, encerramos mais um episódio. Obrigada por nos acompanharem nessa jornada pelo complexo mundo da política brasileira. Até a próxima, pessoal. Continuem curiosos, continuem questionando. E, acima de tudo, continuem participando ativamente da nossa democracia. O Brasil precisa de cidadãos engajados e informados agora mais do que nunca.